Cibersegurança no setor financeiro. Eu sou Bruno Nauteriung, estou com o Felipe Tomé e esse é o Tal do Hack. Felipe, assunto bom, hein? Falar de cibersegurança no setor financeiro é um setor referência, a gente já sabe disso. Tem regras, tem leis a serem respeitadas e para isso a gente trouxe o Wellington aqui para falar com a gente de um assunto tão importante justamente de um setor tão visado em ataques, né? A gente vê o aumento desse número cada vez exponencial. Eu queria entender de vocês, primeiro, para a gente começar, se esse setor de fato é uma referência para a cibersegurança, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, né? Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado a participação, a estar aqui junto com você, Bruno. É um prazer para a gente estar sempre debatendo assuntos legais aqui. E, pessoal, vocês não têm ideia dentro do processo aqui de backstage como a gente vê como passa rápido a conversa. É muito legal. A gente tem sorte, né, de ter sempre convidados legais aqui participando com a gente. É um prazer retornar aqui para a mesa. Com certeza, esse assunto promete porque é complexo, muita gente tem curiosidade, muita gente tem ali interesse em saber sobre o setor financeiro, sobre o setor de saúde. São dois setores que mais movimentam ali dados estratégicos financeiros pessoais, então tem muita pressão em cima disso. E que legal ter uma pessoa com uma larga bagagem ali para a gente debater um pouquinho sobre o assunto. Muito bem-vindo. Bom, sou o Wellington Micheves, gerente do time de engenharia para Palo Alto Networks no Brasil, também gerenciando esse time com o meu par, que é o Rodrigo Bertolotto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do setor financeiro, né? Quando a gente fala de setor financeiro, ele é um setor muito extenso, então a gente não vai falar só dos bancos, mas você tem motores de crédito, você tem financeiras, é o que os americanos chamam de FSI, né? Financial Services Institution. Então, o que compõe isso e como que a gente pode pensar, ou por que não dizer, né? Repensar a segurança cibernética para o setor financeiro, que é o setor que mais demanda em relação a investimento, porque ele tem ativos que são muito importantes, né? São serviços essenciais para a sociedade. Tudo aquilo que você faz hoje, de certa forma, depende da saúde do setor financeiro. Um país soberano é um país que consegue ter controle sobre as finanças e consegue mitigar riscos, né? Então, esse tema ele é muito importante para ser debatido e fico muito feliz por esse convite. Fiquei ansioso quando recebi o convite, porque involuntariamente parece que eu estava me preparando para isso já nos últimos 2 anos, né? Tem um filósofo do século XII, um filósofo platônico francês, que é o Chartres, que ele diz que se vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros dos gigantes, né? E esses 2 últimos anos viajando o mundo e também estando de pé no ombro de pessoas gigantes do setor financeiro aqui do Brasil, eu pude aprender bastante. Aproveito o momento para mandar um abraço para uma dessas pessoas, que é o Rafael Giovanelli. Ele é o diretor de compliance do Banco do Brasil e passou por diversas cadeiras lá, como cyber, como fraudes. E hoje a gente é companheiro ali na Fundação Dom Cabral, numa turma de formação de executivos, né? Então, parte desse estudo também vem de conversas que pude ter com o Rafael e com outras pessoas muito influentes desse mercado aqui dentro do Brasil. Perfeito. Wellington, aqui antes da gente iniciar, você me falou muito sobre a Índia, né? E o país como uma referência no setor, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência como você tem visto esse país e como que ele pode ser uma referência para nós, né? Exato. A Índia ela é um país que ela está em constante expansão, e essa expansão ela passa pelo setor financeiro. Então, veja, quando a gente faz uma comparação rápida, a gente pode, sem muito aprofundar o estudo, entender que a população na Índia é uma das maiores populações a nível global, e ela é muito maior do que a população, por exemplo, da América do Sul, né? Quem dirá se a gente comparar isoladamente o Brasil. O que isso significa? Significa que para você atender uma população desse tamanho, você precisa ter serviços financeiros sofisticados, você precisa ter tecnologia para que todas essas pessoas tenham acesso aos serviços financeiros. E a Índia tem sido uma grande referência, sobretudo pelas evoluções que se percebe desde o ano 2000. Então, enquanto nós recente estamos discutindo o aspecto de lei, por exemplo, como o LGPD, ou ainda recente a PN Cyber, aqui no Brasil, a Índia vem discutindo esses temas desde o ano 2000. Né? Eu gosto sempre de citar, a gente tem muito que aprender com a Índia,
tanto no aspecto cibernético, quanto no aspecto cultural, político, quanto no aspecto dos serviços financeiros. Um dado que eu gostaria de trazer para vocês o Pix ele revolucionou a forma dos meios de pagamento aqui no Brasil, né? Eu me recordo da felicidade que a minha mãe teve quando ela pôde fazer um Pix. Ela disse assim, eu não vou precisar ir no banco, eu não preciso ir numa agência, eu não preciso ir na boca do caixa, eu posso te transferir dinheiro instantaneamente. Isso aconteceu aqui no Brasil em 2020. Na Índia, isso é algo que é uma realidade desde 2016, né? Os indianos eles possuem um sistema muito parecido com o nosso que se chama UPI, né? E agora, esse ano, eles estão lançando uma grande inovação que é a capacidade de você fazer esse pagamento instantâneo, essa transferência, sem depender da internet, sem depender do aplicativo necessariamente do banco, porque hoje a gente só faz o Pix se a gente tiver, por exemplo, trafegar isso através da internet, né? Então, eles estão revolucionando. Quando a gente avança um pouquinho nesse tema, é interessante a gente entender que a parte de regulamentações, enfim, ela vem ali do governo indiano criando uma entidade chamada CERT-In, que é o Indian Computer Emergency Response Team, é a agência nacional responsável por tratar os incidentes de segurança cibernética e promover a conscientização digital. Tem um dado importante nessas agências porque hoje os provedores de tecnologia na Índia eles são altamente regulamentados. Tem uma estatística interessante também que é a quantidade de fintechs na Índia, né? Ela passa de 2.000 fintechs, algo em torno de 2.300 fintechs. Se a gente olhar para a América do Sul como um evento de comparação, o Brasil tem 1.700 fintechs e representa 58% das fintechs na América Latina, né? No entanto, essas companhias, essas empresas hoje na Índia, elas são os principais alvos cibernéticos porque elas oferecem as infraestruturas prontas para essas fintechs. Então, olha, tenho uma ideia, captei dinheiro dos investidores, vou lançar um produto, vou lançar o meu serviço. Eu não monto a minha própria infraestrutura na Índia. Esses serviços eles estão prontos e você vai alocando os recursos que essas empresas disponibilizam para você. Então, quando a gente faz uma comparação rápida até sobre qual é o alvo do atacante na Índia versus o Brasil, no Brasil o alvo ainda é a instituição financeira. Na Índia é o provedor que fornece serviços à instituição financeira. O que isso significa? Há uma necessidade muito grande de regulamentação e a Índia vem fazendo isso de uma maneira muito eficiente para as políticas nacionais de segurança cibernética na Índia. Perfeito, Ayrton. Felipe, você também tem uma experiência fora do Brasil, um conhecimento. Você foi na RSA esse ano também, já seria uma experiência que traria muito para esse papo. Eu queria saber de você também quais outros países que você identifica como referência além da Índia, né, que o Ayrton trouxe para a gente. Muito do que se fala eu gosto de separar dois aspectos. O primeiro aspecto de inovação. Eu acho que a gente olha pouco ou menos do que deveria para a Índia e China. Esses dois países estão muito, mas muito à frente do que a gente imagina como padrão de mundo em tecnologia. Em qualquer aspecto, em qualquer recorte. Você vai falar sobre segurança cibernética, sobre infraestrutura, sobre produção de carros, não importa. Os países, a Índia e a China estão à frente, muito à frente do que a gente estima ter. Então, esse é um dos primeiros recados, que eu acho que a gente tinha que olhar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais com eles, como o Wellington mesmo trouxe. No aspecto conservador desse lado, aí eu vejo que tem algumas entidades um pouco mais para o lado financeiro, britânicas e americanas, que também conseguem dar um pouco mais de robustez nesse processo. Ou seja, olhando o aspecto geopolítico ali, econômico, a gente vê a Índia como um mega expoente inovando. E a gente vê uma boa base dos investimentos rodando por cima de Estados Unidos e boa parte dos países da Europa ali sobre esse modelo, né? Então aqui a gente tem, eu trago um empacotado de que a gente precisa inovar e a gente precisa olhar com exemplo também, não só de inovação de Índia e China, mas o que a gente tem regulatório aqui e como que a gente leva muito a sério, pode levar muito a sério, aprendendo com os americanos e com os britânicos principalmente. Então lá tem regras rígidas, lá tem regras que não tem jeitinho para se dar bypass,
E isso dá confiabilidade e alta reputação para o sistema se retroinvestir. Então, se você quer um sistema robusto, e aí a gente não fala mais de um banco ou outro isolado, a gente fala um sistema bancário, um sistema de serviços financeiros. Veja, não são mais dezenas de entidades, são milhares. E aí esse sistema precisa ser robusto o suficiente, regulado o suficiente para ser confiável o suficiente, né? Então, eu tomaria por, assim, o que eu tenho de experiência e contatos com o pessoal lá fora, são essas duas visões. Inove como China e Índia e seja conservador nos seus controles como os americanos e os britânicos. Perfeito. Você mencionou essa questão de regras. O Bacen hoje tem muitas regras, né? Vocês acreditam que o setor financeiro brasileiro não está num patamar tão bom quanto deveria estar? É isso? Ou vocês acham que tá? A gente pode comparar com esses países já? Eu acredito do alto do conhecimento que ele está em evolução, porque basicamente quando a gente pensa sobre os dados base para o setor financeiro acerca de contratações e aspectos de tecnologia, isso ainda vem da resolução 4638, que é uma resolução de 2018. Né? Então, em termos de política nacional, a gente tem evoluído e o Bacen ele tem olhado para esse setor de tecnologia, mas ele tem trabalhado nas bases para esse setor, como essa resolução 4638. Quando nós comparamos isso com outros países, sobretudo com a Índia, que foi a base referencial que eu trouxe, ela tem as suas primeiras medidas já do ano 2000. Né? Então, é muito interessante a gente entender o que está acontecendo ao redor do mundo para a gente entender se aquilo que a gente está lançando nesse momento pode ser visto pela óptica da maturidade ou no processo de amadurecimento. Então, a minha visão é que ela está em processo de amadurecimento e ela tem dado as diretrizes. Né? O que vem nos próximos anos deve fundamentar se essas bases elas vão ser eficientes ou não. Eu acho que isso liga com uma informação que é importante, que a gente entendeu o quanto o mercado, olhando para tecnologia e segurança, e quando eu digo segurança, eu estou falando sobre insegurança cibernética ou cyber, e a gente está falando também sobre fraudes. Né? As fraudes elas não necessariamente podem acontecer nos sistemas digitalizados. Mas olhando para o mercado de segurança no Brasil, o que é importante a gente destacar, até para que seja uma preocupação para os bancos, para as empresas do setor financeiro. Quando nós olhamos o mapa de crescimento de investimento ou o marketing de cibersegurança no Brasil, hoje em 2024 ele é de 3,34 milhões de dólares, né? Ele vai chegar em 2029 a 5,46 na casa de bilhões de dólares. Né? Quando a gente olha para a Índia, por exemplo, ela está nesse momento que o Brasil vai chegar em 2029. Então, são locais onde a gente pode entender que tipo de regulamentação ou maturidade no processo de regulamentação está sendo colocado para ser uma base referencial para dizer, olha, tem um modelo a ser comparado e posso entender se estou maduro ou não estou maduro. A superfície da Índia, enquanto inovação, ela nos dá uma visão sobre o que é necessário no âmbito das regulamentações, das leis, para que você possa proteger as pessoas e os seus ativos digitais. Só trazer uma curiosidade, a gente falou um pouco de inovação aqui. Na China, eles já operam da seguinte forma: você chega no aeroporto, pede seu táxi e você paga o táxi tão fácil quanto mandar um emoji por mensagem, porque você vai pagar o seu táxi pelo aplicativo de mensagem. Então, e tudo regulado, não é nada assim fora da bolha. É realmente o país operando em larga escala dessa forma. E então mostra também que é possível se regular e inovar ao mesmo tempo. E aí a gente tem outros aspectos, né, de reflexo sobre a economia local e tudo mais. Então é importante a gente ver o quanto que está sendo
feito de investimento, mas também trazer um pouco mais dessa visão de, olha que legal, como que a gente pode chegar. Então, acredito que os reflexos as diferenças de números que o Wellington trouxe também tem em relação aos absolutos pela questão populacional ali, mas o que é inegável é o quanto a inovação nos coloca passos à frente para poder prover mais facilidade para a própria população. Eu estive com o Cassiano da Biocat recentemente e ele estava falando de um estudo, um levantamento que a empresa tirou durante a Febraban Tech. E ele me disse que o cybercrime hoje tem investido mais em IA generativa do que os próprios bancos. Eu queria entender daí de vocês, como vocês analisam esse dado, qual a opinião de vocês com relação a isso, se de fato vocês concordam com isso, o que vocês têm olhado para esse mercado e como a gente pode reverter, de certo modo, essa situação, né? Porque se o cybercrime estiver melhor municiado do que os bancos, é um problema sério. Quando a gente fala em investimento dos bancos, eu acho que é importante a gente tangibilizar isso, né? O relatório da Febraban, de acordo com a Febraban, os bancos eles estão investindo 10% do seu orçamento em tecnologia. Isso no Brasil equivale a 3,5 bilhões de reais por ano. Então, a gente pode dividir esse investimento em tecnologia entre várias frentes, incluindo segurança cibernética. Quando nós olhamos para o mercado dos atacantes, o primeiro evento que é de muita dificuldade é você conseguir aferir esse investimento, porque ele não está na superfície. Né? O atacante ou a quadrilha cibernética ela não reporta anualmente o quanto ela colocou de grana nesse investimento. E é muito interessante a gente citar que existem muitos agentes. Né? Então, você tem diferentes tipos de crime cibernético, às vezes um crime financiado por uma nação, às vezes um crime com objetivo político, às vezes um crime de indústria, né? Uma empresa pagando um valor para indisponibilizar os serviços de uma outra empresa. Né? Tem casos disso. Então, eu acho que hoje existe muita dificuldade para a gente poder aferir o quanto de investimento real está sendo feito pelos atacantes. Uma coisa que é importante a gente deixar claro e evidente é que se está investindo. E diferente dos bancos ou de setores críticos onde você precisa reportar o seu investimento, você precisa seguir e se basear em leis, você precisa seguir e se basear em normas, você precisa seguir e se basear em compliances. O que isso significa? O atacante ele vai seguindo com toda a liberdade possível, usando o que ele tem de mais sofisticado a nível de recurso e usando essa máquina para o mal. Né? Do lado das empresas, a gente vai caminhando para que tenhamos a melhor postura de segurança cibernética possível, mas nós temos alguns limites. Esse limite é o orçamento, esse limite são os aspectos culturais. Um dado muito importante, e isso vem das discussões que eu tive com muitos executivos na Fundação Dom Cabral, a depender da empresa, ainda não há uma cadeira de segurança cibernética no board das organizações. Algumas delas não têm sequer uma cadeira de tecnologia, quando na verdade deveria ter. Voltando para a pergunta, eu acho que é muito difícil mensurar em valor, em milhões ou milhares de dólares, quanto é de fato colocado. Mas consigo afirmar que sim, é um valor de estimativas altíssimas. Felipe, como você vê isso aí? O que eu vejo... eu não me recordo do dado em específico, mas eu me recordo muito bem do gráfico, mostrando que anualmente a quantidade de assaltos que as agências vêm sofrendo vem caindo na mesma velocidade que os ataques cibernéticos aos bancos vêm ocorrendo. E qual que é a correlação que eu faço com isso? É que o cybercrime ele vem, na verdade, crescendo devido ao investimento de grandes organizações criminosas que deixa de dar a arma na mão do bandido para ir na agência e formular grandes assaltos ali que são onerosos e tudo mais, e com alto risco, para fomentar o cybercrime que pode ter ali um retorno muito maior ali para eles. Tanto no aspecto direto, como ataques diretos a instituições financeiras ou sua cadeia de suprimentos usando as milhares e milhares de instituições e fintechs, como para fraudes mesmo. Né? Então, sites falsos, boletos falsos que rodam por aí, QR Code que a gente vê também rodando
à solta. Então, eu acho que muito desse número, talvez ele pode ter sido carregado lá atrás é estimado que o crime organizado no país investe tanto. E aí cresce 10%, 15% ao ano. E hoje chega num patamar X que confronta com o número reportado pela própria FEBRABAN, e aí dá-se essa análise. E também tem a questão indireta. O crime ele vai investir exatamente no artefato puro e cru que ele precisa. O banco, a instituição, não só o banco, mas as instituições, elas precisam criar um ecossistema de pessoas, processos e tecnologias que se juntam para funcionar, para bloquear o ataque com aquela tecnologia crua. Ou seja, o investimento, quando você olha em investimento IA por IA, vai acabar sendo igual, talvez. Mas o investimento, ou até um pouquinho maior do lado do crime. Mas o banco não vai usar, os colaboradores não vão usar só aquela ferramenta de IA, ou aquele pool de ferramentas de IA, vão usar outras ferramentas suplementares a toda essa cadeia, o que vai tornar a análise superficial ou incompleta, no meu ponto de vista. Então, assim, não dá para menosprezar, não dá para falar que o cybercrime investe menos, ou que a gente está falando de investimento a preço de banana. Não é isso. Mas eu acredito que os bancos eles investem muito, e talvez investem muito mais nesse aspecto, por toda essa razão, né, de ter que colocar dinheiro em todo o ecossistema que gera e flutua em cima de GenAI para confrontar os artefatos do cybercrime. Perfeito. O IDC teve o levantamento anual deles, e não um recorte só para o setor financeiro, mas eu acho que deva refletir nele também, que estimou que as empresas hoje estão gastando mais em inteligência artificial e dados do que em cibersegurança. Então, ultrapassou. Então, hoje o investimento é maior nesse setor. Eu queria entender de vocês daí se isso é um bom ou mau sinal. Vocês acham que então se parou de investir ali é porque já está tudo bem? Ou se as empresas estão preferindo inovar antes do que se assegurar, digamos assim? O movimento que eu vejo é que é muito forte a questão do FOMO, né, do Fear of Missing Out. Então, é um hype tão grande de inteligência artificial no mercado que os executivos não querem que o seu concorrente utilize a IA mais e melhor do que ele. Então, se ele vê no mercado que o banco A está investindo nisso, ele também vai investir. E esse investimento ele vai cada vez mais ser escalonado, mesmo sem ter a real necessidade, aquela necessidade genuína, sabe? Aquela coisa de, vamos investir em A, né? E ninguém perguntando para quê. O que isso vai refletir no negócio? Ninguém tem essa certeza. A gente até falou isso em outros episódios. Então, a falta de acurácia nesse investimento, no porquê, despejam dinheiro sobre dinheiro em cima de IA para a chegada para as empresas. E qual é o risco disso? Uso de forma errada, vazamento de informação estratégica pessoal. Você coloca elementos de infraestrutura empilhados na sua camada de tecnologia em que você não está olhando, você cria mais Shadow IT, enfim, é um mar de vulnerabilidades que as pessoas estão trazendo para dentro de casa, em que a gente vai ver esse reflexo daqui 2, 3, 4, 5 anos, falando, a área de cyber compatibilizou os investimentos por conta dos ataques XYZ que foram muito grandes e explorando vulnerabilidades com inteligência artificial. Isso não é o prenúncio do apocalipse, mas a gente já viveu no passado isso, outros adventos similares, e infelizmente, se continuar nessa tocada, daqui a alguns anos a gente vai falar sobre o reflexo do gasto desenfreado com IA sem o devido controle tecnológico de segurança. Wellington, como que você olha para essa situação? Sim, embora seja uma pessoa que nasci em tecnologia, vivo de tecnologia e trabalho com segurança cibernética, eu vou usar aqui das reflexões do mundo administrativo, né? No ano passado eu tive uma aula de grande valor lá na Fundação Dom Cabral, em 2023, em junho, com um professor chamado Vicente Dubois. É um belga super carismático, e nós tivemos uma aula de estratégia empresarial.
E para explicar a pergunta que você fez, a gente precisa fazer uma reflexão que é: para onde que as empresas estão indo? O que elas querem? Por que entender melhor os dados, por exemplo, os dados dos consumidores, traz para ela de diferença, né? Então, está completamente ligado à estratégia, né? Inevitavelmente, as pessoas elas confundem o que é estratégia, né? Com planos táticos, com objetivos, quando estratégia, se bem olhado, é sobre obter uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva ela pode ser uma vantagem competitiva rápida, porque ela está ali, a administração chama isso de um red ocean, né? Rapidamente aquilo vira um nicho, ou ela pode ser uma vantagem competitiva de longo prazo, a administração vai chamar isso de blue ocean. Mas o que é interessante? Depois de muito tempo, a AI trouxe para as organizações a capacidade de inovar com muita agilidade, com muita rapidez. E isso já tem diminuído o ciclo de produção de produto no mercado. Então, se eu sou um banco e eu preciso lançar uma nova plataforma financeira e eu vou fazer ali o meu MVP, o quanto a inteligência artificial já não tem projetado interface, já não tem produzido código, já não tem feito tudo isso. Então, as empresas elas estão numa corrida para lançamento de produto para que elas possam ter uma vantagem competitiva. O que eu tenho visto de muito positivo de exemplos do mercado brasileiro e de clientes da Palo Alto Networks? Eu tenho visto coisas como, olha, eu vou fazer o lançamento desse produto. Onde que a gente vai hospedar esse produto? 90% do tempo numa cloud, né? Num provedor de nuvem. Perfeito. Qual é o custo de segurança por produto? Então, a gente consegue, por exemplo, utilizar de tecnologias de tagueamento para dizer, olha, o lançamento desse produto vai necessitar de X investimento para que ele possa ser protegido no momento do nascimento. E não o contrário, e que acontece muito, né? Primeiro a gente lança, a gente vê o que vai acontecer e depois a gente pensa em segurança. Então, tem mudado a cultura em empresas aqui no Brasil e isso é uma estatística muito positiva, é um indicador muito positivo, é uma métrica positiva. Perfeito. Bom, chegando no final aqui do nosso episódio, eu queria entender de vocês um pouquinho quais são as expectativas para o ano que vem para a cibersegurança, né? Com o advento da IA generativa e o que vocês esperam para 2025. Bom, eu espero que, visto até mesmo o que eu vi na RSA, Mindsec, o que a gente vê no mercado, é que cada vez mais a segurança está embarcando inteligência artificial aos seus controles, à sua realidade, as empresas estão trazendo IA, enfim, IA está cada vez mais presente, então eu espero, né, ver essa mesma volumetria, essa mesma escala de uso de IA cada vez maior, e eu tenho ali a expectativa, aí é uma questão pessoal, de ver mais discussões sobre como que a gente vai usar a IA de forma segura, e não quais ferramentas a gente vai usar de IA para o próximo ano, e sim como que a gente vai adaptar as nossas ferramentas, as nossas tecnologias para usar a IA de forma mais segura. É isso que eu tenho de expectativa e vou trabalhar bastante para a gente chegar lá, nesse processo. Perfeito. Wellington? Sim, a Palo Alto ela tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento para que todas as nossas soluções elas sejam consolidadas. Quando a gente fala sobre o uso da AI segura, isso é muito discutido dentro da Palo Alto, porque hoje nós temos dentro das nossas tecnologias algo que nós chamamos de Precision AI. O que seria isso na prática? É a capacidade que a gente tem de proteger toda a superfície de utilização de um copilot ou de qualquer elemento da inteligência artificial para permitir que as pessoas exerçam o seu trabalho, utilizem da AI como uma ferramenta para melhorar o seu trabalho, o seu produto, para que elas aumentem a sua produtividade sem gerar exposições críticas de dados, né? A gente tem visto muitos casos onde eu pego um projeto ou alguma informação confidencial, eu ploto isso em algum copilot disponível e muitas vezes a pessoa que está fazendo isso para agilizar o trabalho, mas ela não está refletindo sobre para onde está indo esse dado. Qual que é o contrato que eu dei a Lau para usar essa extensão ou essa API? Não existe almoço grátis, eu sempre estou trocando, sejam os meus dados pessoais ou os dados da minha organização,
por uma facilidade. A facilidade ela tem que existir, mas de maneira que a gente possa controlar o risco. Então, em segurança, a gente tem visto algo muito importante, que é a possibilidade de você consolidar as suas ferramentas de segurança, as suas soluções, para que os administradores tenham a sua vida facilitada e a gente possa entender o comportamento, seja o comportamento das aplicações quando elas estão sendo usadas de maneira mal intencionada, seja o comportamento dos dados, aonde que esses dados estão hospedados, né? A segurança do futuro e o compromisso da Palo Alto Networks é aonde a gente possa, no menor tempo possível, perceber um incidente e evitá-lo, sem necessariamente você precisar de toda uma cadeia de centenas de alertas para que você tenha precisão sobre o que está acontecendo. Então, eu digo que para os próximos anos a Palo Alto ela vai trabalhar muito firme naquilo que é o lema dela, né? É que o dia de amanhã possa ser mais seguro do que o dia de hoje. E o dia de amanhã ele não vai ser mais seguro que o dia de hoje se a gente não puder, principalmente, proteger o uso de ferramentas de inteligência artificial, permitindo com que as empresas elas possam se beneficiar, mas não correr riscos. Perfeito. Wellington, queria agradecer a tua participação aqui com a gente hoje. Obrigado. Muito bacana e conte com a gente. Espero revê-lo em novas entrevistas e podcasts da T-Insight. Felipe, sempre uma honra estar com você também, meu amigo. E obrigado a toda a audiência que acompanha o nosso episódio.